Boa noite, cheguei um minutinho antes, esperando já ansiosamente que vocês apareçam. É interessante isso, né? Tá ao vivo, conectada com tantas pessoas. Tô por aqui. Coloquei filtro hoje de novo, ó. Coloquei semana passada e hoje de novo, porque tem dia que não dá tempo nem de se arrumar pra live, tem que ser como tiver. E o filtro tá uma tapeadinha boa. Vamos esperar pelo menos alguém chegar pra gente começar. Como eu sempre falo, eu vou deixar essa live lá no meu canal no YouTube. Eu coloquei a última lá. As duas últimas lives que eu fiz eu coloquei lá no canal no YouTube. Eu quero ver se eu deixo essa como destaque. É a primeira que tem, assim, vamos dizer, um tema mesmo, sabe? Então eu quero ver se eu deixo como destaque. Olha, a primeira que chegou na nossa live, minha amiga Renê Oliveira. Seja bem-vinda, minha amiga. Nós temos um tema hoje para falar, que é a influência da família, dos pais, na formação do autoconceito das crianças. Seja bem-vinda. A primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é que, de repente, esse bebê chega, né? Eu tenho agora algumas amigas que estão grávidas e, assim, aquela emoção fantástica, todo um percurso, uma caminhada, desde quando a gente descobre que está esperando um filho, né? Até o nascimento. E essa chegada, geralmente, com fé em Deus, tem que ser assim, mexe com toda a família, todo mundo é envolvido pela essa bênção que tá vindo. E nesse caminho, aí esse bebê nasce. E aí ele tá ali pequenininho, frágil, precisando de nós. E vai tendo tantas experiências, né? Em menos de 2 anos ele vai construir toda a base que ele vai precisar para uma vida adulta. O crescimento é fantástico, os neurônios, as conexões, tudo muito lindo. E essa criança tá crescendo, crescendo, crescendo. Com 2 anos já tá, né, andando, falando muitas palavras. E de repente, entre os 2 aos 3 anos, ele descobre que ele é alguém. É isso mesmo. As crianças, elas descobrem que elas existem como pessoa. Como isso, Luana? Até alguma fase da vida das crianças, elas estão ligadas totalmente à figura da mãe, à figura de quem cuida. E elas conseguem se enxergar através dessas pessoas, através dos objetos, mas a partir dos 2 até os 3 anos, as crianças começam a realizar o caminho do autoconceito, tá bom? Dri, você chegou, mãe. Oi, Renê, minha amiga. Fiquem à vontade. Então, como eu tava falando, o bebezinho até então tava ali frágil, pequenininho, dependendo tanto de nós, mas com 2 anos para 3 anos, ele começa o caminho do que nós chamaríamos de autoconceito, que é quando ele começa a se compreender como alguém no mundo, alguém que não é mais a mamãe, o papai, alguém que existe. Ele começa a associar que ele tem um nome, que ele é chamado por esse nome, ou seja, ele descobre que ele é uma pessoa. E assim, gente, é um susto muito grande pra gente, o quanto que eles ficam independentes. Mas ao mesmo tempo é muito bonito, muito animador. Mas pra eles também é um universo muito novo, tá bom, pais? Então, às vezes, quando a gente fala, eu já falei isso antes de conhecer a disciplina positiva, a educação, a pedagogia atual, a psicopedagogia, já falei muito, terrible two, né? Os 2 anos são difíceis. Na verdade, os 2 anos são uma transição realmente bem encantadora, bem forte pra nós, porque é quando a criança descobre que ela existe. E isso muda também pra ela. É muito importante qualquer relação nossa com a criança, lembrar que como tá sendo difícil pra gente, também tá sendo difícil pra ela. Ela também tá se adaptando, também tá sendo tudo novo pra essa criança. Então, nesse caminho da construção do autoconceito, a criança entre 2 a 3 anos, ela tá descobrindo que ela é alguém. Oi, Mila, seja bem-vinda. E nessa descoberta, ela tá a 1000 por hora, os neurônios se conectando, novas, né, pontes sendo feitas, tá tudo tão novo nessa criança. E a nossa pergunta hoje da nossa live é como nós, pais, mães, família, podemos influenciar positivamente, porque influenciar a gente influencia de todo jeito. Mas como nós podemos influenciar positivamente a construção do autoconceito da criança? Como nós podemos ajudar essa criança a se conhecer, né, a se colocar no mundo, a se encontrar? Eu acho que a primeira dica, pai e mãe, é respeitar quem essa criança é. A gente às vezes passa o tempo todo criando rótulos para essa criança. A gente diz, olha, você quer ela é igual a mãe, ela faz isso igual o pai.
A gente esquece que ela é um ser único, fantástico, aprendendo todos os dias e que ela é sim influenciada pelo meio, pelas pessoas, mas que sempre ela tem um detalhe que é único, né? Ela é ela. É importante também a gente nomear, sempre chamar ela, referenciar e também nomear suas emoções, sentimentos, sem julgamento, nomeando junto com ela, tentando descobrir a melhor maneira pra gente dialogar sobre o que ela tá sentindo, sobre tudo de novo que tá acontecendo nessa fase que a gente não vai mais chamar de Terrible Two, tá bom? Dos terríveis 2 anos. Nós vamos chamar dos 2 anos da autonomia, que é quando essas crianças descobrem que elas estão no mundo por algum motivo e começam a se conectar. Olha, tem a mamãe e tem eu, nós somos pessoas diferentes. Isso tudo é uma transição muito linda, muito nova e nós temos que estar ali. Outra coisa que eu queria falar muito com vocês é que essa construção do autoconceito, desse me conhecer, me entender, ela não se dá nessa fase, ela começa aí. Mas ao longo da nossa vida, principalmente nas fases iniciais da vida, a gente está fazendo esse caminho. Até hoje, eu e você, nós adultos, tem vezes que a gente ainda não se conheceu, né? Não construiu o nosso autoconceito. A gente está ainda se descobrindo. Então vamos ajudar essas crianças a ter a sua postura, a se descobrir. E por que isso é importante, pais? Me perguntem por que é importante. Porque este ser que você está educando agora, ainda pequenino, ele vai viver em sociedade. Ele vai ter relações, ele vai, inclusive, já está estabelecendo relações com vocês. E ele precisa saber quem ele precisa se amar, ele precisa se respeitar, ele precisa se conhecer. Nós temos uma geração de adultos muito frágeis, com propensão a desistir, a fraquejar. Adultos que são muito suscetíveis às influências, inclusive as negativas, que têm pouca voz e opinião, que não sabem se colocar no mundo com dignidade. Nós temos muitos adultos fragilizados que no primeiro comentário, na primeira crítica, desistem. Um corte de cabelo, às vezes a gente fez aquele corte, aquela pintura, e a pessoa de lá vem com aquela opinião, a gente se desmancha. Então, assim, é bem interessante que a gente olhe para como é importante desde a infância se formar um autoconceito seguro. Porque esse autoconceito está diretamente ligado com a autoestima da criança. O que é a autoestima? É a forma como a criança vai avaliar quem ela é, né? É como ela se respeita, ela se identifica. E essa autoestima caminha junto com o autoconceito, eles não estão separados. E até os 6, 7 anos, a autoestima da criança ainda é muito influenciada pela opinião de quem está de fora. Então, se a gente também aprisiona a criança com rótulos, por exemplo, você é bonzinho, você é mau, você é danado. A gente escuta as pessoas falarem isso, né? Não diz que ele é danado, que não ajuda. Às vezes não explica por quê. Mas é por isso, é porque as crianças ainda estão se desenvolvendo, né? Cerebralmente, elas estão ainda aprendendo, o desenvolvimento cognitivo. E elas são muito influenciadas pela nossa visão, na visão que nós temos delas. Então é preciso empoderar essas crianças, mostrar a elas quem elas são, como elas devem se respeitar, até para elas poderem respeitar também o outro, né? A gente esquece desse detalhe, porque quando eu me identifico e respeito quem eu sou e aprendo a respeitar o que eu trouxe fisicamente, o que eu trouxe emocionalmente, o que eu trouxe espiritualmente, o que eu sou, o que eu tenho conquistado, eu também olho com mais compaixão, com mais equilíbrio, com mais respeito o meu irmão. Já pensaram nisso? Então é muito interessante que a gente estude. Vocês estão aí? Quem tá aí ainda? Eu quero falar com vocês um exemplo muito legal sobre isso. A minha filha, eu não falo muito assim sobre ela, vocês podem observar que no vídeo eu sempre mostro menos o rosto dela. Hoje mesmo eu falei sobre o cantinho dos nossos brinquedos, a gente faz as atividades. E eu não mostrei os cantinhos assim específicos dela, onde ela tava brincando. Por uma questão de que ela é muito novinha, não sei se é isso que ela quer pra ela, esse tipo de exposição. E também porque o mundo não é exatamente como eu gostaria que ele fosse ainda. Mas aconteceu uma coisa bem legal com a gente. Uma pessoa fez um comentário com ela que o cabelo dela podia alisar no futuro. A pessoa, na verdade, não falou com ela. Falou em conversa e ela tava por ali, vai alisar no futuro. Tipo assim, como se fosse, vai ter 2 gachos, o teu e o dela, tá? E ela de lá ouviu, ela tem agora fez 3 anos, na época ela nem tinha 3 anos ainda. Ela de lá ouviu e falou assim, olhe, eu sou uma cacheada. Gente, vocês não têm noção da minha emoção, da minha gratidão por ela já ter essa autoestima.
ela é verdadeiramente uma cacheada. E se ela quiser ser, ela vai ser o resto da vida. E se ela quiser alisar, ótimo, mas eu disse a ela que ela é importante, eu tenho dito isso a ela sempre. Outra coisa que acontece muito é tipo assim, alguém fala com ela um apelido, pode ser o que for, ela é muito branquinha, e as pessoas falam, ah, essa branquelinha, ela fala assim, não gosto de apelidos, meu nome é Alice. E assim, uma autonomia, ela não tá falando gritando, ela não tá machucando ninguém. Ela tá dizendo quem ela tá descobrindo quem ela tá descobrindo o que faz bem pra ela e o que não faz. Então, quando ela, com 3 anos, olha pra alguém e diz, olha, não gosto de apelido, meu nome é esse. Olha, eu não quero alisar meu cabelo, eu sou uma cacheada. É porque ela tá descobrindo a personalidade, o que ela é, o que ela gosta. E dentro de casa, eu tenho respeitado essa construção. Eu tenho orientado, eu tenho sentado, eu tenho explicado, eu tenho dito sobre como ela deve se portar. Como até pra dizer quem ela tem que respeitar e tratar o outro com a decência que a gente espera. Mas eu tenho dito a ela que ela é importante e que ela vai ser amada em todas as circunstâncias. Então, pais, é essa que é a formação do autoconceito, da autoestima. É dar aos nossos filhos um ambiente na nossa casa, primo, seja bem-vindo. Um ambiente no nosso lar em que eles se sintam seguros, sabe? Que eles se sintam amados. É muito interessante isso, porque afeta diretamente a disciplina. Porque na hora de disciplinar, a gente botou na cabeça, que eu não sei onde a gente tirou isso, mas a gente botou na cabeça que... eu esqueço sempre de assinar pra vocês, ainda não tô treinada. A gente botou na cabeça na hora de disciplina que pra disciplinar, pra mostrar à criança que ela tem que fazer algo bom, primeiro a gente tem que fazer ela se sentir pior. Então, pra ensinar ela sobre amor, paz, ou pra ensinar ela que ela tem que não machucar o outro, a gente machuca. Pra ensinar que ela não pode bater o coleguinha, a gente bate nela. Então vejam que distorção, que formação equivocada de autoconceito. Ela pode até mudar o comportamento ali porque dói, porque se sentiu humilhada, porque o castigo foi doloroso. Mas acreditem, o aprendizado não fica. Observe que logo ela vai repetir o mesmo comportamento e às vezes agora já de forma dissimulada, porque ela não reflexionou. Então é muito importante, pais, eu queria muito fazer essa live, é importante para os professores também, a gente tá nesse caminho. Como eu já falei com vocês, eu sou formada em contabilidade de origem, hoje ainda trabalho numa área que está ligada à contabilidade, porque é pela questão mesmo da necessidade do trabalho, mas eu sempre quis me encontrar, e depois que a minha filha nasceu, eu me encontrei na educação. Hoje eu sou, estudante de pedagogia, psicopedagogia, e também Educação Superior e Tecnologias EAD. Em junho eu me formo nas 3 de uma vez só, porque pra ser louca, eu quero ser louca logo de uma vez. E eu me joguei de vez, eu precisava me jogar de vez. Ô, Adri, que pena. Eu vou deixar, Adri, gravado aqui no meus destaques, tá bom? Pra você assistir depois. E também vou colocar lá no canal a live completa pra você ver, tá bom, minha amiga? Você é tão carinhosa comigo sempre. Então, como eu tava falando, então eu tô nesse caminho ainda da formação. E quando eu fico lendo, eu fico, meu Deus, sabe? Às vezes eu tenho uma vontade, foi como aconteceu também comigo quando eu conheci a doutrina espírita. A minha vontade era chegar no lugar mais alto do mundo e dizer, acordem, sabe? Escutem o caminho por aqui, a gente, sabe? Encontrei esse roteiro aqui. Eu sei que esse roteiro não vai ser igual pra todo mundo e que não vai ajudar todo mundo da mesma forma. Mas eu sempre falo que enquanto eu tiver energia, coragem, disposição, esse corpo físico abençoado, eu vou dizer pra vocês que a educação é a transformação do mundo, sem sombra de dúvida. O que tem nos distanciado dessa educação de qualidade é porque a gente tá mais preocupado com a educação acadêmica, com os resultados, com a nota do vestibular, com a criança ter que, com 6 anos, estar alfabetizada a todo custo, desprezando as características, a especificidade de cada criança, as demandas emocionais, atropelando tudo a custo de um resultado que às vezes não quer dizer nada, de notas que não representam de maneira alguma a qualidade daquela criança. Então, nesse caminho da construção do autoconceito e da autoestima, amemos nossos filhos. Aqui em casa, eu uso uma técnica da disciplina positiva. Vejam que legal. Quem tá aí ainda, fala oi. Eu uso uma técnica da disciplina positiva muito legal, que é assim. Quando eu preciso orientar minha filha, eu nem falo reclamar, eu prefiro orientar. Ela tá numa situação, ela tá fazendo alguma coisa que não faz bem pra ela, que é um dos princípios de Montessori. Pode machucar ela, pode machucar alguém ou pode machucar a natureza.
E aí eu preciso orientar ela. Primeira coisa que eu faço é abaixar e chegar na altura dela. A segunda coisa que eu faço é tentar entender por que ela tá fazendo aquilo. Geralmente eu pergunto, eu faço perguntas mesmo, eu deixo que ela me fale. Eu não chego já acusando, eu quero ouvir o que ela tem pra dizer. Depois que ela me diz e eu vejo que ela interpretou mal, equivocado e eu preciso orientar, eu oriento. Mas eu deixo uma coisa bem clara pra ela. Eu amo você. E eu amo você e vou amar você todos os dias da sua vida. Todos os dias, até quando nós tivemos que ter ainda essa conversa tão difícil para nós duas. Eu ainda lhe amo. Não muda. Mas eu preciso que você saiba que isso acontece, e que isso é assim, e que isso faz mal, e que isso tá errado, e vou lá e explico. Então vejam, eu abaixei, fiquei na posição dela, na altura dela, porque observa como a gente adulto é altão, a gente fica lá no alto, gritando a criança cá embaixo, a criança lá embaixo, só ouvindo, a gente falando um monte de coisa. Outra coisa também, outra dica importante é não falar tanto. A gente fala muito. Oi, Rogéria, boa noite, querida. Seja bem-vinda. A gente fala muito, né? Fala. A criança nem compreende. A gente tem que falar na linguagem que ela compreenda, com frases curtas e claras, ser objetivos. Falar com atenção, olhar nos olhos e conectar com a criança. Né? E mostrar pra ela por que aquilo tá errado. Observe um exemplo que eu contei pra vocês ontem aqui na live. Não sei se todo mundo que tá aqui hoje tava ontem. Eu acho que não. Acho que todo mundo que tava ontem não tá aqui e vice-versa. Eu mostrei pra vocês um livro meu. Ele não tá aqui agora, senão eu ia mostrar pra vocês. Eu mostrei um livro meu que tava todo riscado na capa. Aí eu falei assim, ó, dei um vacilo, deixei o livro em cima da estante. E ela fez esse desenho maravilhoso. E aí quando eu baixei, fiquei na altura dela e perguntei o porquê dela ter riscado o livro, ela me disse, mamãe, o livro tá todo branquinho, sem cor, sem graça, eu fiz uma pintura nele. Então veja a interpretação de mundo que ela tem. E o que a gente geralmente faz? Primeiro, a gente não escuta, segundo, a gente bate, e terceiro, a gente julga. E quer que as crianças tenham sentimentos nobres. E a gente humilha eles e faz eles se sentirem piores para que eles ofereçam o melhor. Você no seu trabalho, quando você que tá me ouvindo, quando o teu patrão não te escuta, só te repreende e te faz se sentir pior todos os dias, você oferece o melhor? Ou você passa o dia todo reclamando, com energia negativa e só trabalha porque precisa do dinheiro? Vejamos. Então, eu não vou ficar muito tempo aqui, ainda tem tantas coisas para fazer que nem ela, todo dia brincar, aprender, estudar. Mas assim, eu acho que foi importante o tempo que a gente passou aqui, falar sobre autoconceito, falar sobre autoestima. Vamos tirar da nossa boca esses rótulos, estereótipos. Rótulos escravizam. Muitas pessoas passam a vida toda querendo representar aquele rótulo que o pai ou que a mãe colocou, às vezes sem pretensão. No Canto Maternal, que é uma página linda, tem uma história sobre isso. Uma filha que o pai sempre pegava ela em todo lugar que ia, apresentava ela, dizia, aqui é minha filha, mais estudiosa, aqui é o orgulho do pai, faz tudo certinho, nunca erra. Isso desde ela muito pequenininha, quando ela nem sabia o que era errar, sabe? E ela até hoje tem dificuldade quando ela erra, porque ela sente que ela não tá, sabe, completando aquilo que o pai esperava. Então, assim, é muito legal que a gente repense alguns estereótipos. Eu digo sempre que minha filha é ela. É o que ela puder e quiser ser. Eu vou estar sempre aqui orientando, dizendo, mostrando caminhos. Mas ela é única, ela não é igual a mim. E não tem por que ser igual a mim, nem o pai, nem a ninguém que está em volta. É um ser transcendental que veio do mundo espiritual para me ensinar. Então, que nesse caminho do autoconceito, da autoestima, a gente ame nossos filhos, oriente quando for preciso. Vamos usar essas técnicas que eu falei hoje, tá bom? Vamos tentar. Vamos nesse caminho, porque esse caminho edifica. E vamos retirar da nossa boca todo estereótipo. E quando não for, assim, dizendo pra eles que eles são aquilo, mesmo conversando com alguém, mesmo falando de alguém, a gente também tá ensinando pra eles, de forma negativa, como nomear os outros. Sabe? Nomeando pela estrutura física, pelo tamanho, quem é magro, isso tudo. E pra fechar, uma das coisas que ajuda na construção do autoconceito saudável das crianças e da autoestima é que elas convivam com pessoas que tenham esse autoconceito bem definido e que tenham bastante autoestima desenvolvida. Então, mães, eu vou mandar um recado especial para as mães que depois vão assistir essa live. Amem-se, respeitem-se. Lutem pelos seus objetivos. Seus filhos estão te vendo. Eles aprendem muito mais pelo que vem de vocês do que pelos que escutam.
Sabe, tenham coragem, busquem seus sonhos, seus objetivos. Eu, quando tô muito cansada, e eu falo assim, meu Deus, poderia parar alguma coisa, trancar algum dos cursos, fazer tanta coisa às vezes, mas quando eu olho assim, recentemente, minha filha falou, minha mamãe vai ser professora, vai ser pedagoga, psicopedagoga, ela já tá começando a construir uma visão de mim, de coragem, determinação. Ela fala assim, mamãe, você faz atividade quando eu durmo, você fica até tarde fazendo atividade pra mim. Sabe, você é corajosa, você é a minha heroína. E essas palavras mostram que na construção dela como pessoa, ela tem em mim um espelho saudável de alguém que se respeita e que está lutando pelos seus sonhos, com todo respeito aos outros que estão em volta. Então isso é muito bonito, gente. Dinheiro nenhum compra. Então que vamos juntos ajudar essas crianças. Ô Ruth, seja bem-vinda. A gente já tá terminando, mas essa live vai ficar gravadinha aqui nos meus destaques. Eu vou colocar agora nos destaques. Eu vou salvar também e vou colocar no YouTube pra vocês. Alguém que tá aqui já segue meu canal no YouTube? Segue lá, tá bom? Aqui no link aqui no meu perfil, quando você clica no locoutinho, tem o canal, tem um link que vai direto pro meu canal do YouTube. Rita, minha amiga, tudo bom? Eu tô terminando a live, Ritinha, mas eu tava falando hoje sobre autoconceito e autoestima nas crianças. Como nós, adultos, família, pais, podemos influenciar para que a criança cresça de forma saudável, conhecendo quem ela é, se respeitando, sabe? Se construindo como uma pessoa que se valoriza, que se ama, que vai para a sociedade sabendo o seu valor, seu potencial. É muito lindo isso. Ô, Adriana, seja bem-vinda. Então, quem não assistiu desde o comecinho, terminar aqui, eu vou deixar disponível aqui nos destaques. Vocês clicam e assistam desde o começo. Foi um encontro muito legal, tá bom? Eu dei várias dicas do meu dia a dia, do que eu tenho estudado e falei um pouquinho sobre autoconceito e autoestima. Se quiserem aprender mais, tenho uma dica. Eu trouxe hoje, cada dia eu trago um livro diferente, né? Ai, meu Deus. Eu trouxe uma dica. Esse é o livro A Criança, de Maria Montessori. É um livro caro, é um livro raro, mas quem não puder adquirir o livro, eu vou começar a colocar no meu canal a leitura de cada capítulo e estudo de cada capítulo dele. Então sigam lá no canal no YouTube para vocês acompanharem quando começar a disponibilizar. Leide, minha amiga. Dai, Rogéria. Olha, como eu falei com as outras, vocês que chegaram depois, assim que eu terminar aqui, já tô fechando, encerrando, eu vou deixar aqui nos meus destaques para vocês visualizarem essa live completa. Dai, você vai amar, Dai. Tô falando sobre construção de autoconceito e autoestima. Você que lida com crianças todos os dias, vai ser muito bom para você. Deb, seja bem-vinda, minha amiga. Você sempre passa por aqui, né? A gente tá encerrando a live. Mas fica meu abraço, meu carinho para quem entrou nos vários momentos da nossa conversa. Observe nos destaques direitinho o que foi que eu falei. E se gostarem, manda um abraço lá no comentário do Stories. Digam se gostaram. Brian, meu amigo, já tava sentindo falta de você. Você não perde uma live. Eu tô encerrando. Tô mandando meu abraço, mas a live foi muito boa e você pode acompanhar aqui nos destaques ou no meu canal no YouTube, tá bom? Tchau, gente. Vamos à luta, vamos ajudar essas crianças, vamos ajudá-las a construir uma autoestima segura, firme para viver no mundo, em meio às tribulações, sabendo quem nós somos e o que viemos fazendo aqui, nos amando como somos e aprendendo a respeitar o que cada um tem para oferecer. Um abraço, tchau. É sempre difícil de me despedir e sair, porque eu adoro conversar. Eu conversava aqui até de madrugada, mas eu preciso ir. Boa noite, tchau.